gente, tudo bem? O título dessa aula é A Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Eu vou começar te respondendo uma dúvida que normalmente os meus alunos têm. Que eles falam assim, professor, poxa, o que tem a ver, né, esse processo lá na França, no século XVIII? Né, para que eu preciso estudar isso aqui? Né? Eu escuto umas coisas assim. Eu vou te dar pelo menos duas boas razões para isso. A primeira delas é que a Revolução Francesa foi um dos maiores desafios ao poder do absolutismo na Europa. Isso mudou muito a maneira de fazer política no mundo. Antes se achava que só os reis com poder concentrado que deveriam governar, porque eles eram escolhidos de Deus, né? E depois da queda do absolutismo isso muda. A ideia é que as pessoas e os povos devem escolher seus governantes. Veja como isso é uma mudança bastante grande. A segunda razão é que a Revolução Francesa, na sua última etapa, levou à ascensão do poder dessa figura que está aqui representada. Levou ao poder Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte transformou a França, depois da Revolução, em um império, aumentando, inclusive, como a gente ainda vai falar com a ajuda desse mapa aqui, a extensão territorial da França, chegando a invadir Portugal. Com isso, a corte portuguesa vem para o Brasil e isso tem consequências muito profundas na nossa história. Então, realmente, essa aula, que aqui está na tela para vocês, tem uns desdobramentos bastante importantes que a gente precisa falar. Mas antes, eu vou começar com uma linha do tempo. Uma linha do tempo diferente, olha, que ao invés de ser aquela tradicional da direita para a esquerda, né, aqui eu a coloquei em pé, os tempos mais antigos em cima e os mais recentes embaixo, tá bem? Que são algumas das etapas desse processo de Revolução Francesa. Os historiadores, eles nomeiam esses períodos de forma diferente, tá? Eu escolhi uma nomeação que eu considero a mais fácil de entender e que é a mais importante dentro da forma como o processo de Revolução Francesa aconteceu. O primeiro momento da Revolução Francesa foi a chamada monarquia constitucional. Vamos entender esse nome. Monarquia, porque teria sido governado por um rei, no caso a França continuava a ser governada por Luís XVI, só que esse Luís XVI não governava mais absoluto. Ele seguia e era limitado por uma constituição, isso quer dizer, um conjunto de leis. Isso é uma mudança importante, porque mostra que a França já não era absolutismo desde o início da Revolução. Esse primeiro momento, ele vai de 1789 a 1792. Logo depois o rei seria executado, ou seja, não teria mais rei, né? Com isso não tinha mais como ter monarquia. Esse segundo momento da Revolução Francesa é a Primeira República Francesa, que vai de 1792 a 1799. Aqui alguns autores falam que teve o período da Convenção Nacional, onde teve maior participação dos jacobinos, que eram mais radicais, e depois teria o diretório. Toda essa divisão eu só estou comentando com você para você saber que existe. Você pode procurar para se aprofundar, mas eu vou trabalhar com essa aqui que eu considero mais simples e bastante importante. Esse período já não era mais uma monarquia, ou seja, já não tinha mais um rei no governo. Agora tinha representantes eleitos pelo povo. Era uma república. Tudo bem? Como a gente vai ver aqui, essa república ela se encerrou por meio de um golpe, a gente vai falar sobre ele já já, e foi iniciado o período do consulado, quando a França era governada por 5 cônsules. Um deles que foi Napoleão Bonaparte, que no momento final, lá para 1804 e depois até 1814, governou como um imperador. Ele se autoproclamou imperador da França e consolidou um processo de expansão territorial. Esse período aqui, o primeiro Império Francês, é a época que os historiadores chamam do Império Napoleônico. Então vamos lá, a ideia era que a gente começasse com uma divisão desses períodos da Revolução Francesa, que é uma coisa que de repente te deixa preocupado, mas não se importa tanto com isso. A ideia é que você perceba que a Revolução ela foi um processo que não foi linear, foi certinho, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Não, teve fases diferentes, momentos, havia muita disputa, tudo bem? E que o desfecho foi nas mãos de um império controlado por Napoleão Bonaparte. Antes da gente se aprofundar sobre o Império Napoleônico, eu quero que você entenda melhor por que Napoleão Bonaparte chegou ao poder e de que maneira. Muito bem, isso aconteceu por meio do golpe de 18 de Brumário. Olha que nome estranho, né? Vou explicar aqui para você entender melhor.
A Revolução Francesa, ela se pretendia tão transformadora e pretendia modificar tanto a sociedade francesa que eles modificaram até o calendário, né? Ao invés de usar esse que a gente utiliza, que é o gregoriano, que tem os meses de janeiro, fevereiro, março, eles criaram um novo calendário com nomes diferentes para os meses, vindimário, brumário, que era um dos meses, né? E passaram a chamar de ano 1, ou seja, como se fosse o primeiro ano da história, era aquele da Revolução. O que aconteceu nesse golpe de 18 de Brumário, que deu fim à Primeira República Francesa, iniciou o período do consulado? Napoleão Bonaparte tinha sido uma figura que tinha se tornado muito conhecida no estrangeiro por conta de seu sucesso nas guerras contra os países que estavam tentando invadir a França. Vamos entender isso melhor. Rolou a Revolução, todo esse movimento do terceiro estado, ou seja, da burguesia e dos trabalhadores contra o absolutismo, que fez com que os países, que eram absolutistas, em torno da França, ficassem com bastante receio que essas ideias revolucionárias chegassem lá. E ameaçaram invadir a França e declararam guerra aos franceses. Na defesa da França, um dos generais que obteve destaque foi o Napoleão Bonaparte. O que acontece? Só que a França, sob ameaça de invasão constante, passa a viver um outro período muito perigoso, porque imagina, se essas potências conseguem invadir o território francês, a Revolução ia acabar e tudo talvez tivesse que voltar a ser como era antes. Nesse contexto é que Napoleão se torna conhecido e ele organiza, junto com setores da alta burguesia francesa, esse golpe que ficaria conhecido com esse nome e que daria início a uma forma de governo que a gente chama de consulado, onde 5 representantes governavam a França. Napoleão foi um desses cônsules e ele foi cada vez se destacando mais, a ponto de algum pouco tempo depois, aí um intervalo mais ou menos de 5 anos, ele ter se autocoroado imperador francês, né? Teve uma consulta à população, mas basicamente era um movimento de força, era um movimento onde Napoleão ele se tornava a figura mais importante da política francesa a partir de então, o imperador. Então eu quero que você preste bastante atenção e perceba que o contexto de guerra, que acabou sendo um dos desdobramentos da Revolução Francesa, ele é fundamental para entender por que Napoleão chegou ao poder, né? Porque ele era um general, ele tinha formação militar, e dessa forma ele acabou se colocando. Alguns historiadores apontam que Napoleão tinha uma origem humilde e que isso pode ter contribuído para que muitos se identificassem com ele. Os sucessos militares foram fundamentais para que ele conseguisse ser coroado imperador. No governo, como imperador, ele tomou algumas medidas que a gente precisa discutir porque tem uma importância grande para a Europa naquele momento. Uma delas é a criação do Código Napoleônico. O Código Napoleônico era um conjunto de leis voltado para aquilo que a gente chama de direito privado, né? Que é da vida dos cidadãos e a garantia da propriedade. Isso era muito importante porque ele aprofundava as leis a respeito da propriedade, que é uma coisa muito importante, sobretudo para a burguesia, para a classe de comerciantes, que tem muitas propriedades, não é verdade? Esse Código Napoleônico, ele foi elaborado pelo governo francês, mas ele foi imposto a outros países conforme Napoleão expandiu o território francês. Esse, aliás, é outro ponto bem de destaque aqui do Império Napoleônico. O Império de Napoleão era um general, eu comentei, ele se responsabilizou por defender a França, mas não somente. A França, como ilustra melhor esse mapa aqui, onde esse azul mais escuro representa mais ou menos o território francês, e depois a área que se expandiu. A França, sob o domínio de Napoleão, se expandiu em direção a leste, lá para a área da Rússia, né? Napoleão chegou a tomar Moscou, por exemplo, que é a capital da Rússia, e também na direção a oeste, aqui na Península Ibérica, com Espanha, e depois tomou a Espanha, ocupou Portugal, parte da Península Itálica, ou seja, Napoleão expandiu o território. E nas áreas em que Napoleão ocupou, por meio da invasão militar, Napoleão impôs o Código Napoleônico e o fim do absolutismo. Tirou os reis do comando desses países e colocou figuras ligadas a ele. Na Espanha, por exemplo, quem assumiu foi o irmão de Napoleão, só para vocês terem uma ideia. Esse processo
de guerras e expansão, ele é extremamente significativo porque ele leva na prática as ideias iluministas e os desdobramentos da Revolução Francesa, como o fim dos privilégios, né, como o fim do absolutismo, para esses outros países, para a Europa inteira. E como a Europa tinha muitas colônias pelo mundo, de certo sentido, essa expansão levou esses ideais para o mundo inteiro. Então é muito importante perceber isso aqui. O grande inimigo de Napoleão, o grande país que era inimigo da França nesse contexto, era a Inglaterra. A Inglaterra, que tinha passado pela Revolução Industrial, já era uma potência econômica importante, era também uma potência militar importante, mas, sobretudo, nos mares. A marinha inglesa, desde os tempos das revoluções inglesas, vinha crescendo e se consolidando e era um importante poderio militar. Napoleão teve uma estratégia bastante relevante para tentar derrotar os ingleses. Olha a ideia do imperador francês. Foi o chamado bloqueio continental. A ideia do Napoleão era impedir que os países do continente europeu, da área mais continental, ou seja, que não fosse a ilha da Inglaterra, tá bem? Que esses países do continente não comerciassem com os ingleses. A percepção era mais ou menos o seguinte: era muito difícil derrotar a marinha britânica. Então o jeito era impedir que essa galera aqui da Europa comerciasse com os produtos ingleses. Com isso, os ingleses teriam prejuízos e certamente seria muito difícil manter a máquina de guerra por muito tempo. Essa estratégia de Napoleão, embora se a gente parasse muito bem pensada, ela teve muitas dificuldades. Por quê? Porque a indústria francesa não conseguia substituir com tanta facilidade a indústria da Inglaterra e porque existia muito comércio ilegal mesmo, né? Aqui que entra, inclusive, Portugal, que eu comentei com vocês no início da aula, nessa história. Napoleão invade Portugal e a corte foge para cá, para a região que hoje é o Brasil. Tá bem? Como é que essa história toda aí do Napoleão e do Império acaba? O Napoleão, ele sofre uma dura repressão da Inglaterra e de alguns países absolutistas que foram tentando se organizar e começa a sofrer derrotas. Primeiro na Rússia, depois derrotas no mar também. Ele acaba derrotado militarmente. Napoleão perde as guerras, é destronado da França e se realiza na Europa o chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi uma espécie de reunião desses países que Napoleão invadiu para decidir como é que seria o mundo depois dessas guerras todas, dessas mudanças de lei. E o que a gente precisa saber de mais importante desse congresso é que ele foi baseado na ideia de que tudo tinha que voltar a ser como era antes de Napoleão. Então, com a saída de Napoleão, voltam os reis absolutistas, voltam as fronteiras e o mundo ele tende a ficar parecido com o que era antes. O problema é que as ideias da Revolução já estavam plantadas e as modificações sociais já tinham acontecido. Então, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.